Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura deste livro lindo chamado Se Eu Abrir Esta Porta Agora. Olha que coisa mais linda! Ele foi escrito pelo Alexandre Rampazzo, publicado em 2018, e é o que a gente pode chamar de um livro-objeto. Vou mostrar para vocês já o que é isso. O Rampazzo, ele nasceu aqui em São Paulo, ele é designer, ilustrador, autor, tem dezenas de obras publicadas ilustrando obras de outros autores e também tem muitas obras em que ele ilustra e escreve, que é o caso desse daqui. É um autor bastante premiado, tanto enquanto ilustrador, como artista plástico e como autor. Esse livro aqui, por exemplo, é um dos livros que foi bastante premiado. E aí eu vou abrir para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, ó, o livro chega assim e ele vem dentro desta caixinha, né? Que é uma espécie de luva. Aí a gente abre aqui o livro, não é? Nessa parte de externa, o que a gente vai ver, não é? Que tem aqui a maçaneta da porta e parece que abriu a porta só um pouquinho e aí a gente tem aqui o que talvez seja um monstro, né, atrás dessa porta, a gente não sabe ainda. Quando a gente vai começar aqui a leitura do livro, percebam que a gente começa, né, com a porta toda fechada e aí nós leitores e as nossas crianças leitoras, para quem a gente vai dar esse livro ou com as quais a gente vai ler junto, precisam ter a coragem de abrir a porta, né? Então a gente começa aqui. Se eu abrir esta porta agora, e a maçaneta tá aqui, né? Tem que ter coragem. Aí a gente abre a porta. Se eu abrir esta porta agora, um monstro terrível pode estar me esperando do outro lado. E aí a gente tem aqui o monstrão do outro lado da porta, não é? Aí a gente continua. Mas pode ser que não seja bem isso. Se eu abrir esta porta agora, vamos pensar que é no se, né? Nós estamos pensando no condicional. Se eu abrir, pode ter um monstrão lá do outro lado. Se eu abrir essa porta agora, ele pode querer sair, puxar meu pé e me pegar. Então pode ser que seja um monstro, pode ser que seja uma bruxa. E aí a gente continua a leitura perguntando e tentando imaginar o que será que pode ter lá do outro lado dessa porta? Será que é um vampiro? Aí a gente tem mais porta. Será que é um lobo mau? Olha que linda essa ilustração desse lobo mau. O que mais será que a gente pode encontrar? Será que é um saci? Então percebam que o livro ele é sanfonado, é o que a gente chama, né, de livro sanfonado. Olha que coisa incrível. E é um livro que vai nos trazer a possibilidade de pensar nesse diálogo entre o texto, a imagem da ilustração do Rampazzo e o suporte, né? O suporte é essa maneira como ele foi construído. Será que faria diferença, né? Será que seria diferente a experiência da leitura se ele não fosse sanfonado? Se ele fosse fechadinho aqui do lado e a gente fizesse a leitura, né, só assim, sem essa possibilidade de abrir? Então, quando a gente pensa nesse diálogo entre texto, imagem e suporte, a gente vai pensando várias questões que são teóricas também, que são importantes, quando a gente pensa num livro infantil. Eu falo livro infantil, mas assim, né? Adoro. Nós adultos também adoramos. É muito importante que o livro converse com a gente de diferentes maneiras. Então, esse é um vídeo para quem é pai, mãe, tio, tia, madrinha, padrinho, né? Você é aquela pessoa que vai compartilhar a leitura com uma criança próxima, com uma criança da sua família. Esse vídeo é também para você que é professor dos anos iniciais e que está pensando em atividades de leitura, não é, diferentes, que tragam a literatura infantil e a percepção, a experiência da literatura infantil para um outro patamar. E esse livro é também para quem é pesquisador, né, para quem é da área de letras, para quem é da área do design. Então a ideia aqui é a gente pensar em diálogos que podem ser feitos, ser propostos aí, tanto por quem é leitor, que vai ler junto com a criança, para quem é professor, para quem é pesquisador. Então vamos lá. Quando a gente pensa na história dos livros para criança, da literatura infantil,
Em geral, lá no passado, os livros eles eram para ensinar as crianças a se comportar, né? Basicamente, eles eram manuais de como as crianças deveriam se comportar, de como elas deveriam enfrentar as situações. O que a gente vai perceber ao longo da história é que cada vez mais os livros para criança não tratam a criança como se ela tivesse só que aprender como fazer as coisas, aprender a se comportar. A gente vai pensar na criança como esse ser que está em formação, em construção. E se tem uma coisa que é muito importante nessa etapa é a imaginação. Então não está tudo dado. Não está tudo aqui, a história inteira escrita aqui, com uma ilustração que mostra exatamente o que está escrito e que não deixa espaço para a criança pensar. Pelo contrário, não é? Quando a criança pega aqui o livro, você, né, a pessoa que está mediando, seja o professor, seja o adulto que está lendo com a criança. Quando você abre aqui o livro e diz, se eu abrir esta porta agora, reticências, o que será que vem na cabeça dessa criança que está com o livro na mão? Do que será que ela tem medo? Então, quando essa criança está sozinha no quarto de noite, com a luz apagada, e ela não quer dormir sozinha, e ela faz manha, e ela chora, e ela quer voltar para o quarto dos pais, e ela quer ficar conversando, e ela não quer ir para o quarto, do que será que ela tem medo, né? O que será que essa porta aqui esconde? Será que é a porta do guarda-roupa? Será que é essa porta fechada do quarto? Que porta é essa? Então, aqui a gente já poderia estabelecer uma conversa com a criança e que cada criança vai partir das suas referências, da sua experiência, para imaginar o que é que tem do outro lado dessa porta, não é? Então percebam que é um livro que vai propor muito mais questionamentos e reflexões do que trazer respostas prontas. E a literatura é isso, né, gente? Que resposta pronta não tem mesmo. Então é um livro que desperta a curiosidade da criança, porque que monstro é esse, né? Vamos pensar, que a criança vai olhar para esse monstro aqui e vai achar que ele é aterrorizante? Será que ela já imaginou um monstro como esse? Será que ela já viu um monstro assim em algum lugar? Então a gente teria aqui uma série de questões. Será que vale a pena abrir essa porta? O quanto a curiosidade, não é, nos levaria ou nos ajudaria a levar essa criança a abrir essa porta, não é? Quantos medos estão escondidos aí atrás de portas que muitas vezes a gente não ajuda a criança a atravessar. Então vamos pensar nesse livro como um livro que coloca a criança, o leitor, né, infantil, participando da história. Vocês veem que o monstro está olhando para a gente de frente? Então ele cobra também uma coragem do leitor de olhar para ele e decidir, abro a porta ou não abro a porta. E a gente quer que a criança abra a porta. Então, tem um mundo aqui de possibilidades, de sensações, de sentimentos que a gente vai atravessando junto com a criança, passando, né, por um monte... Eu não vou mostrar tudo, porque eu quero que vocês, né, depois façam a leitura integral da obra. Mas tem as ilustrações aqui super lindas e tal. Então, a gente vai passando por vários, né, monstros. Aí a gente vai chegando aqui no final. Se eu abrir esta porta agora... E aí a gente tem uma possibilidade do que tem do lado de lá da porta, né? Ai, se eu abrir esta porta agora, será que eu vou encontrar o meu guarda-roupa? Cheios de referências, né? Que talvez já tenham aparecido ao longo da história. Quantos dos monstros que a gente cria na nossa cabeça não são fruto das experiências mesmo, das coisas que a gente vive durante o dia e que à noite vão se transformar em monstros na nossa cabeça. Só que a história não termina, porque olha a porta aqui de novo. E aí, se eu continuo no movimento de abrir a porta, eu tenho mais possibilidades. Se eu abrir esta porta agora, quem sabe tem um amigo adorável me esperando do outro lado. Então, agora eu tenho a história contada da perspectiva, não é? De alguém que vai abrir a porta e encontrar uma experiência muito legal. Que talvez não tenha um monstro do outro lado, talvez tenha um amigo adorável, não é? Que vai junto comigo, não é? Viver experiências e aventuras. E nós vamos enfrentar monstros juntos e vamos, não é, mudar de maneira de pensar, vamos passar por várias aventuras. Então percebam o quanto essa obra é infinita, porque aí você vai empreender a leitura, não é? Junto com esse menino, com esse amiguinho
a adorável, e ela nunca termina, porque você fechou aqui essa porta e abre de novo, né? Então, é muito interessante a gente pensar como o conceito de alteridade está presente aqui, não é? O que sou eu, o que é o meu jeito de pensar, o que é o que eu espero e o que é o outro, o que é o jeito do outro pensar, o que ele espera. Então, às vezes eu olho para a porta fechada e só vejo medo, só vejo mistério, só vejo monstros. Talvez o outro, quando olha para a porta, veja possibilidades de amigos incríveis, de pessoas novas e diferentes. Então, a gente tem perspectivas diferentes, a gente coloca a criança em contato com essas diferentes perspectivas, com esses diferentes pontos de vista. Então, para quem vai ler com a criança, para quem está procurando um presente para a criança, para quem é professor, imagina que aulas incríveis que podem partir desse objeto literário. E para quem é pesquisador, fica aí o convite, eu vou deixar no link aqui na descrição, o link de uma entrevista com Alexandre Rampazzo, em que ele fala do processo de criação desse livro, que é super legal. Vou deixar o link também para um vídeo aqui do canal em que eu falo sobre livro-objeto. Então, se você não está muito familiarizado com esse conceito, vale a pena assistir o vídeo, deixo lá várias referências. Para quem gosta de estudar o projeto gráfico, para quem gosta de estudar a evolução da literatura infantil, da literatura para crianças aqui no Brasil, dá muito pano para manga, é um objeto de pesquisa incrível, fica aí a dica, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que se interessem por essa obra. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer esse mundo possível e tantos outros que tem por aí. É só a gente abrir as portas, né? É só ter coragem para abrir as portas. E eu vejo vocês na próxima leitura.